E se a maior injustiça que você já sofreu não fosse o fim da sua história, mas o começo de algo muito maior? E se aquilo que parece traição, abandono e perda, na verdade estiver sendo usado por Deus para construir um propósito que você ainda não consegue enxergar? A Bíblia nos conta a história de um jovem que conheceu a injustiça de forma profunda. Seu nome era José. Ele não começou sua jornada como escravo. Ele não começou sua jornada como prisioneiro. Ele começou como filho amado. José era filho de Jacó, e seu pai o amava de forma especial. Esse amor era visível, era público, era evidente. E foi justamente isso que despertou algo perigoso: inveja. Seus irmãos começaram a olhar para ele não como irmão, mas como ameaça. E a injustiça quase sempre começa assim. Não com um erro que você cometeu, mas com algo que você carrega. Um favor, um dom, uma promessa. José teve sonhos, sonhos grandes, sonhos onde ele via algo além do presente. Ele viu feixes se inclinando diante do seu feixe, viu o sol, a lua e as estrelas se inclinando. Ele não entendeu tudo, mas sabia que aqueles sonhos vinham de Deus. E às vezes, o simples fato de você carregar uma promessa já é suficiente para despertar oposição. Seus irmãos não suportaram. A inveja cresceu, o ódio amadureceu. Até que um dia, quando estavam longe de casa, decidiram agir. Planejaram matar José, mas mudaram de ideia. Não por misericórdia, por interesse. Jogaram-no em uma cisterna vazia, um buraco seco, escuro, frio. Imagine o silêncio daquela cisterna, imagine o choque, imagine a pergunta ecoando dentro dele: por quê? Ele não havia traído ninguém, não havia feito mal, não havia cometido crime, e mesmo assim foi lançado em um buraco por aqueles que deveriam protegê-lo. Quantas vezes a injustiça vem exatamente de quem menos esperamos? Seus irmãos o venderam como escravo, venderam seu próprio sangue. Enquanto ele era levado para o Egito, acorrentado, provavelmente olhando para trás pela última vez, deve ter sentido algo devastador: abandono. A promessa ainda existia, mas a realidade gritava o contrário. E aqui está a primeira verdade profunda. O fato de Deus ter feito uma promessa não impede que você passe por processos dolorosos. José chegou ao Egito como escravo, sem nome, sem posição, sem direitos. Mas algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Não diz que o Senhor o livrou da escravidão imediatamente. Não diz que o Senhor o impediu de ser vendido. Diz que o Senhor era com ele. Existe uma diferença enorme entre ser poupado da injustiça e ser sustentado dentro dela. José foi vendido para a casa de Potifar, e ali, mesmo como escravo, começou a prosperar. Tudo o que ele fazia dava certo. Deus não mudou o cenário ainda, mas começou a revelar favor no meio do cenário. Potifar confiou tudo a ele. Então, quando parecia que as coisas finalmente estavam melhorando, outra injustiça aconteceu. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou. Ele escolheu integridade. E por causa da sua integridade, foi acusado falsamente. Veja isso com atenção. Ele foi traído pelos irmãos sem merecer. Foi escravizado sem merecer. E agora foi preso por fazer o certo. A injustiça parecia se repetir. Quantas vezes fazemos o certo e mesmo assim enfrentamos consequências dolorosas? José foi lançado na prisão, não uma prisão comum, mas uma prisão de autoridade, onde estavam presos os que haviam ofendido o rei. Novamente, ele estava no fundo, literalmente. E novamente a Bíblia declara algo poderoso: o Senhor era com José. Deus não explicou. Deus não justificou, Deus não acelerou o processo, mas estava presente. Na prisão, José voltou a prosperar. Ganhou confiança do carcereiro.
Administrava os presos, mas ainda era prisioneiro. E é aqui que muitos desistem, porque prosperar no lugar errado ainda dói. Você pode estar fazendo tudo certo, pode estar sendo fiel, pode estar crescendo internamente, mas ainda assim estar num lugar que parece injusto. Foi na prisão que 2 homens tiveram sonhos, o copeiro e o padeiro do faraó. José interpretou os sonhos corretamente. Um seria restaurado, o outro morreria, e o que foi restaurado prometeu lembrar de José. Mas esqueceu. 2 anos se passaram, 2 anos de silêncio, 2 anos de espera, 2 anos aparentemente desperdiçados. Mas nada estava desperdiçado, porque quando tudo parece injusto, Deus não está atrasado, está preparando. Chegou o dia em que o próprio faraó teve sonhos perturbadores. Ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou de José. O prisioneiro esquecido se tornou a resposta para o palácio. José foi tirado da prisão às pressas. Em um único dia, saiu do fundo da cela para a presença do rei. E aqui está algo essencial. Deus não apenas o tirou da prisão. Deus o colocou em posição de autoridade. José interpretou os sonhos do faraó. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome severa. E sugeriu um plano estratégico. O faraó reconheceu algo diferente nele. Reconheceu sabedoria. Reconheceu espírito excelente. José foi colocado como governador do Egito. O escravo tornou-se líder. O prisioneiro tornou-se administrador da maior potência da época. E então a fome chegou. E quem veio buscar alimento no Egito? Seus irmãos. Aqueles que o venderam. Aqueles que o traíram. Aqueles que o jogaram na cisterna. Eles se inclinaram diante dele, exatamente como no sonho. A promessa não falhou. Ela apenas atravessou processos. José poderia ter se vingado. Poderia ter exposto. Poderia ter punido. Poderia ter feito pagar. Mas ele escolheu algo maior. Depois de testar o coração deles, revelou sua identidade. E suas palavras são uma das declarações mais profundas sobre injustiça na Bíblia. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para preservar muitas vidas. Preste atenção nisso. Ele não negou que foi mal. Ele não minimizou a dor. Ele não romantizou o sofrimento. Ele reconheceu a injustiça, mas reconheceu algo maior. Deus estava acima da intenção humana. A traição foi real. A dor foi real. A prisão foi real. Mas o propósito também era real. Se José não fosse vendido, não iria ao Egito. Se não fosse injustamente acusado, não iria à prisão. Se não estivesse na prisão, não interpretaria sonhos. Se não interpretasse sonhos, não pisaria no palácio. Se não estivesse no palácio, não salvaria sua família da fome. O que parecia destruição era direção. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia injustiça era posicionamento. E talvez hoje você esteja vivendo sua própria cisterna ou sua própria prisão. Talvez você esteja perguntando, por que Deus permitiu isso? Mas a pergunta talvez precise mudar. E se não for apenas sobre o que aconteceu com você, mas sobre o que Deus fará através de você? José não foi exaltado apenas para ser honrado, foi exaltado para preservar vidas. O propósito era maior do que a dor. Quando tudo parece injusto, Deus pode estar construindo algo que vai muito além de você. A injustiça não tem a palavra final. A traição não tem a palavra final. A acusação não tem a palavra final. Deus tem. E quando Ele revela o quadro completo, percebemos que nenhum detalhe foi desperdiçado, nenhuma lágrima foi ignorada, nenhum dia de espera foi inútil. A história de José nos ensina que o processo pode ser doloroso, mas o propósito é maior. Talvez hoje você ainda esteja no meio da história, ainda não viu o palácio, ainda não viu a revelação, mas continue fiel, continue íntegro, continue confiando. Porque o mesmo Deus que estava na cisterna, estava na casa de Potifar, estava na prisão,
e estava no palácio. Ele não mudou, e ele não mudou com você. Quando tudo parece injusto, Deus está revelando algo maior. Permaneça, porque o capítulo final ainda não foi escrito.